Na clínica Ame Saúde, a reportagem da TV Diário do Sertão teve a oportunidade de entrevistar o neurocirurgião vascular José Correia Júnior. Apesar da pouca idade, o jovem está se tornando referência no interior dos estados da Paraíba e Ceará, pela sua potencialidade profissional. No seu consultório, ele ressaltou que a reclamação mais comum dos pacientes é a famosa dor de cabeça. A principal causa de dor de cabeça normalmente são as cefaleias chamadas primárias, as cefaleias benignas. Então, muitas vezes ela é uma dor de cabeça que ela é maltratada por medicações que não procuram ajuda médica, e o paciente ele começa a tratar em casa e trata mal, e às vezes não trata de maneira correta, efetiva, e ela volta, ou ela para, depois volta mais forte. Então, tudo isso vai levando à procura e à necessidade de um tratamento especializado. Então, a dor de cabeça primária, ela tem tratamento, ela tem controle e, às vezes, ela tem até cura. Você consegue, depois de fazer um tratamento adequado por um certo período, você consegue curar. E nas dores de cabeça secundárias há alguma coisa a mais. É a minoria, mas é a de maior importância, porque ela muitas vezes está escondendo, por exemplo, um tumor cerebral ou até um AVC. Esse AVC, que na maioria dos casos com cefaleia, é o AVC hemorrágico. Então, o AVC hemorrágico é quando há um sangramento na cabeça. E a principal causa desse sangramento, que chama hemorragia subaracnoidea, é o aneurisma, que é uma patologia de altíssima importância, que a gente deve esclarecer bem a população sobre o que é o aneurisma, sobre quais são os fatores de risco para tê-lo ou não, como tratá-lo, como diagnosticá-lo antes de sangrar, tudo isso é de grande importância. E quando essa dor começa a tomar grandes proporções, é a hora de procurar um especialista? Justamente, dores de cabeça refratária, com difícil tratamento, e principalmente o colega que está lá na ponta, na assistência básica de saúde, ou até em seu próprio consultório, se notar, por exemplo, sinais de alerta, por exemplo, dores de cabeça acompanhada por vômitos, pessoas que nunca tiveram dor de cabeça e agora estão tendo, né? Turvação visual, enrijecimento do pescoço, chama rigidez nucal. Todos esses fatores estranhos, fora da normalidade, né? Dor de cabeça em muito jovem, quando nunca teve, ou até na fase mais avançada da vida, quando nunca teve, tudo isso merece um acompanhamento do especialista. Também se associado aos fatores de risco, por exemplo, para o aneurisma. O principal dele é a hipertensão arterial maltratada e o tabagismo, junto com genética. São os três principais fatores. Então, quem está acima de 50 anos de idade, por exemplo, tem uma pressão arterial alta, até tratada com medicamento, mas já teve muito tempo sem tratar, e fuma, é bom fazer uma investigação, fazer o screening, para ver se tem esse diagnóstico antes dele romper, porque a estatística, a prevalência hoje no Brasil, até 4% da população pode ter um aneurisma. Então, se aqui na região de Cajazeiras temos 1 milhão de pessoas com cidades circunvizinhas, podemos ter 4.000 pessoas aqui andando nas ruas com aneurisma na cabeça sem saber que o tem. Então, assim, quem nunca sofreu uma dor de cabeça mais forte, uma tontura, uma falta de concentração, de memória, que pode estar afetando o dia a dia, a vida, mas que aquilo ali fugiu do controle. Então, essa pessoa que está fugindo dessa normalidade merece investigar. O dia a dia tem sido cada vez mais corrido. E eu pergunto, o que é que ocasiona a dor de cabeça? Perfeito. Como eu havia falado, a pressão alta, mal controlada, ela é um principal fator. E o principal fator para ter pressão alta, também associado da hipertensão primária, é o estresse, que ajuda a levar a pressão arterial. Então, a dor de cabeça, tanto a primária, o estresse ela vai dar, porque ela traz uma contratilidade cervical, ela traz uma alteração de hormônios, que ela vai dar cefaleia benigna, como ela aumenta também o estresse, aumenta também a estatística de a cefaleia maligna, digamos, a secundária, por exemplo, por um aneurisma. Então, hoje em dia, é impossível a gente fugir do estresse, né? Hoje o estresse está em todos os ramos do trabalho, do viver, mas a gente pode amenizá-lo, né? Como? Deixando de fumar, controlando bem a pressão arterial,
saindo do sedentarismo, perdendo a resistência periférica, que é o peso, né? Se alimentando melhor, diminuindo a quantidade de sal e condimentados, né? Fazendo atividades que tragam mais equilíbrio corporal, como natação, como os alongamentos, como o trabalho da mente e do corpo. Isso tudo ajuda a evitar, prevenir esse tipo de complicação. Como especialista da área, qual a sua recomendação aos pacientes de uma maneira em geral? Muito boa pergunta, José. É muito importante a população saber que o principal fator de risco é a hipertensão e o principal fator de risco é o tabagismo. Em terceiro lugar vem a genética. Então, os dois principais fatores de risco são preveníveis. Você tem como parar de fumar e você tem como controlar a pressão arterial. Então, a genética vai lá para 30% de chance, porque quem tem um familiar de primeiro grau com múltiplos aneurismas já diagnosticado, tem que investigá-lo em si próprio, porque a chance é maior e está comprovadamente científico a necessidade da investigação. Já as outras pessoas, elas têm que saber que, ao prevenir esse tipo de patologia, o aneurisma está prevenindo outras patologias também, doença do coração, doença da carota, doença dos vasos periféricos, doenças renais, que a principal causa de diálise hoje é a hipertensão também mal controlada. Então, tudo isso está sendo prevenido. Então, você que está lá na sua casa, gosta de comer muito sal, se alimentar com comida bem salgada, ou não gosta de beber água, se pergunte se isso realmente vai fazer o sentido lá na frente, porque lá na frente vai poder pagar a conta, com um edema, um inchaço nas pernas, um cansaço, que é insuficiência cardíaca. Então, tudo isso você vai estar prevenindo, não só dor de cabeça, não só um aneurisma, mas outras patologias. Então, a maioria das causas do aneurisma é prevenível. E esse diagnóstico, como ele é feito? Para o aneurisma, o principal exame diagnóstico, na suspeita de sangramento, ele é uma tomografia simples, principalmente se é feito nas primeiras 24 horas do início dos sintomas. Passado esse período, que é uma dor de cabeça forte, os sintomas, qual é o sintoma do aneurisma roto? A dor de cabeça forte, que às vezes leva o paciente a cair no chão, causa um déficit motor, uma desorientação, uma sonolência, uma alteração do pensamento. Isso de uma maneira que a pessoa anteriormente estava normal. Então, nesses primeiros 24 horas, uma tomografia. Se passou desse período, aí tem que fazer um exame mais complementar para diagnosticá-lo se sangrou ou se não sangrou, que aí é a ressonância. A ressonância vai dizer se sangrou ou se não sangrou. Sabendo disso, aí é necessário outro exame, o segundo exame complementar, que é chamado o cateterismo cerebral ou a arteriografia cerebral. É um procedimento no qual se coloca um tubo que vai até o pescoço, isso minimamente invasivo, sem precisar abrir nada, com a punção na perna, e através desse contraste que a gente joga e tira fotos e faz uma reconstrução em 3 dimensões, a gente consegue mapear todo o sistema vascular intracraniano e dizer tem 1, tem 2, não tem aneurisma, tem uma malformação, tem outra coisa, e dizer provavelmente qual foi o que sangrou. Então, são esses 2 exames, tomografia ou ressonância e arteriografia. Daí a gente vai estratificar a necessidade do tratamento melhor para o paciente. Tem muitas pessoas que não têm dor de cabeça, mas têm todos esses fatores de risco. Seria um indicativo individualmente estratificado. Outras pessoas que têm familiares com múltiplos aneurismas de primeiro grau, estaria outra indicação de investigar. Terceiro, pessoa que já teve um aneurisma, já o tratou, que nunca mais fez um controle nenhum. Não, deixou, operei há 5, 10 anos e nunca mais fui procurar porque eu tenho medo de dar alguma coisa e precisar fazer alguma coisa, mas tem que fazer, mesmo depois do tratamento do aneurisma, precisa fazer o acompanhamento com exames periódicos em até 5 anos depois do tratamento, no mínimo. Então, tudo isso precisa fazer esse acompanhamento.